conte um pouco sobre a formação da sua família, o seu patrimônio, o que você deseja obter com o sistema de holding familiar. E depois disso, eu vou diagnosticar se e de que maneira pode ser atendida pelo sistema de holding familiar. Se fizer sentido para você, aí eu vou te sugerir os caminhos que vão ser necessários para a gente realizar o planejamento patrimonial, que for mais adequado ao seu caso, mais adequado para a sua família, que vai ser através de um croquis estrutural. Então, o croquis, basicamente, é a planta base. Quando você vai construir uma casa, você precisa de um projeto arquitetônico. E em cima desse projeto arquitetônico, que a gente vai colocar os tijolos, que a gente vai construir a hold. Mas então a gente precisa primeiro dessa planta baixa, e é uma planta baixa do patrimônio, da estrutura, tanto patrimonial quanto familiar, para que a gente possa indicar os possíveis caminhos aí para a execução da hold na família. E nesse nosso serviço, nessa eventual contratação do nosso escritório, a gente tem um estudo mais aprofundado da sua situação, que é somente a partir daí, do diagnóstico que a gente fizer da nossa conversa de hoje, é que eu vou dizer para você, a gente pode caminhar, o seu caso é de holding ou não. E se não for, eu vou encaminhar para você algum outro caminho, né, que seja mais apropriado. Você pode ter uma holding, olha, meu pai faleceu, mas eu quero fazer para mim, para eu não passar o que eu estou passando com meu pai, para que meus filhos não passem o que eu tenho que passar com meu pai. Então, vamos imaginar que você vira estrelinha. Seus herdeiros, ou a quem você pretende destinar seus bens, eles têm uma reserva, ou eles precisariam vender a parte dos seus bens para poder custear as despesas do inventário. Essa parte que está indo para o governo do inventário, que está indo para cartório, que está indo para honorário, muitas vezes, né, 7% de um total de patrimônio é muito alto. Se for um inventário que tiver uma questão judicial, aí pode aumentar para mais de 10%, e além do tempo que demora, né? Porque às vezes não é feito só extrajudicialmente, tem que envolver justiça, porque às vezes é o seguinte, a família está bem hoje, mas às vezes aquele genro, aquela nora, aquele cunhado, lá na frente, você sabe disso, né? Acontece em todas as famílias, ninguém tá livre disso. E você, hoje, como é que você gostaria de deixar organizado o patrimônio para os seus herdeiros? Isso é só para eu ter uma ideia, porque lá na frente vai ser do jeito que você quiser. A ideia dos seus herdeiros não precisarem passar por um sistema de inventário te motiva a procurar um sistema de planejamento sucessório, como a holding, é isso? Vamos pegar o que está no seu CPF, vai para um CNPJ. Ai, Carlos, eu vou ter que abrir uma empresa? Não é você que vai abrir. Eu vou abrir uma empresa no seu nome. Todos os seus bens vão passar para o CNPJ, para essa empresa. Essa empresa vai guardar o seu patrimônio. Aí você falou em proteção. A gente vai proteger esse patrimônio com todas as cláusulas que a gente conhece, para justamente, até diante de uma hipótese de você ter um revés financeiro, você não ser atingido, tá certo? Você tem algum revés financeiro, um processo aí que, sei lá, ninguém está livre disso. Então, a gente consegue proteger esse patrimônio e garantir que esse patrimônio ele só será transferido para os seus herdeiros, que poderá ser seus pais, poderá ser suas irmãs, poderá ser sua sobrinha, seu sobrinho. É você que vai decidir isso com calma, lá na frente, tá bom? Da forma que você quiser e com o que você quiser. Por exemplo, olha, eu quero deixar o apartamento X, o prédio X, ou o móvel X, a casa X que está alugada para o sobrinho que é médico, ou para a sobrinha de 12 anos. Você que vai decidir. Não, quero deixar isso para os meus pais, quero deixar uma renda para os meus pais, para que, se eu for antes deles, eles consigam se manter. Tudo isso é você quem vai decidir. Isso é perfeitamente possível. Os agregados, cunhado, a gente não sabe o dia de amanhã, então a gente dá essa proteção. Carlos, mas e como é que faz? E quando eu me for?
simplesmente, algum dos herdeiros vai pegar a certidão de óbito, vai levar na junta comercial e vai dizer, olha, aqueles bens que passaram para a holding, que estão na holding agora, são nossos. Por quê? Porque esses bens vão sair do seu CPF. Carlos, eu não vou ter nada? Não. Mas como assim? Eu vou ficar sem nada, sem... Eu vou poder continuar operando? Vai. A gente só precisa fazer um estudo quais investimentos compensa transferir da pessoa física para a pessoa jurídica. Tem casos em que não compensa. Aí a gente precisa fazer, aí a gente vai conversar com seus assessores, com seus assessores de investimento para ver, olha, o imposto que ela está pagando aqui, vale a pena transferir para a holding? Porque vai sair da titularidade dela e vai para a titularidade da holding. Vai ter casos que vai ser vantajoso e vai ter casos que não vai ser vantajoso. Nos casos que não for vantajoso, eu vou falar, não, vai ficar, é preferível que isso fique no seu nome. Aí você fala, Carlos, mas então isso aqui vai ter que inventariar. Sim, mas aí nesse caso, como você já tem a holding, o inventário disso é muito mais simples. Não tem toda aquela parafernália, entendeu? E só naqueles casos em que não houver vantagens para você. Porque, veja, Carlos, eu vou ter que ter uma empresa, e se eu tiver que ter uma empresa, eu vou ter que ter contador? Vai. Aí você fala, mas e os custos de contabilidade com essa holding? Eles são baixíssimos se comparado ao que você gastaria com o inventário. A gente até costuma mostrar que, por mais que você viva mais 50, 60 anos, o que você vai gastar por ano com contabilidade está bem aquém do que você gastaria com inventário. Por quê? Porque é uma empresa bem simples, não tem todo aquele procedimento de uma empresa comum, porque, como eu disse, essa empresa ela não vai bater um prego, ela não vai fabricar um parafuso, ela só vai guardar o acervo patrimonial do cliente. Só isso. Ela não vai ter uma atividade econômica. Ela só vai ter uma participação societária, ou seja, ela vai ser uma empresa que vai servir apenas para guardar seu patrimônio. Só por isso. Por isso que ela tem um custo bem menor de contabilidade. São 4 ou 5 atividades que o contador faz ao longo do ano, então o preço é bem acessível. E tudo isso você fica sabendo antes de você decidir pela execução ou não da holding. Antes de você decidir, no croquis, você vai ter uma estimativa de custos. Você continua como dona absoluta dos seus bens, embora você não os tenha mais no seu nome. Quando eu disse dona absoluta, você faz o que você quiser com seus bens enquanto viver. Você não perde nenhuma prerrogativa que você tenha sobre eles, tá bom? Como que a gente faz? Eu vou abrir empresa com um capital de R$1.000. Por que R$1.000? Porque não precisa ser mais que isso, e menos que isso, muitas vezes não paga as despesas de abertura da empresa. É só para você já não começar a empresa no vermelho. Eu vou transferir todos os seus bens que forem vantajosos, transferir para a holding, para a empresa. Como é que eu faço essa transferência? Para você não pagar imposto nessa transferência, eu faço essa transferência como integralização de capital social. Quando eu tenho essa empresa, eu pego todos os bens que estão nela e transformo em cotas. Essas cotas, eu dou essas cotas para seus herdeiros. Então, eles passam a ser os donos dessas cotas. Eles têm propriedade sobre essas cotas, mas eles não têm a posse dessas cotas. Você vai continuar usando seus bens, todos eles, de forma vitalícia, ou seja, para o resto da vida, como usufrutuária, em toda a sua plenitude. Eu vou criar uma cláusula que você vai ser administradora da empresa e você vai poder operar na bolsa normalmente, naquelas ações, naqueles fundos, naqueles investimentos que forem vantajosos a gente transferir para a holding. Aqui a gente já deu um grande passo, né, enxergando viabilidade da sua realidade patrimonial e familiar nesse sistema para evitar que seus herdeiros passem pelo inventário. Essa sessão de viabilidade, por isso que o nome chama, para ver se é viável ou não, ela é o momento mais importante da nossa relação, porque é aqui que a gente conhece a família, os detalhes, as peculiaridades, e a gente faz um diagnóstico para poder idealizar como é que fica a holding. E a minha dinâmica de trabalho começa com algo que vai te possibilitar enxergar antecipadamente o sistema depois de pronto, te mostrando como é que funciona os possíveis cenários, a distribuição do patrimônio, o comando, o controle sobre os bens,
os documentos, os custos envolvidos. Considerando que a hold é viável para você, que é um diagnóstico que eu faço, o que você precisa agora é adquirir a produção desse desenho, que é o croquis estrutural. Entendeu? Uhum. É o seguinte, a partir do momento que você adquire o croquis, eu vou preparar esse croquis para você. E vou apresentar, e aí a gente vai ter uma outra reunião de devolutivo. Para fazer esse croquis, eu vou precisar da sua DIRF. Na sessão de viabilidade, eu não preciso nem ver, porque só preciso que você me fale. Por quê? Porque eu preciso comparar o valor, para fazer o croquis, eu preciso mostrar o valor de mercado e o valor de aquisição. E quantos impostos você pagaria se fosse fazer inventário? Quanto você pagaria se, ao invés de fazer inventário, você vai fazer a holding? Uma tabela onde eu mostro, eu deixo bem claro para você, faço um comparativo. Então, eu vou pegar o seu patrimônio, vou preparar essa planta baixa do seu patrimônio, aonde vai estar dizendo, olha, você tem... Normalmente, eu apresento 3 opções de modelos de holding. Você vai escolher qual que está mais adequada à sua realidade. Eu garanto 100% de proteção em qualquer um dos 3 modelos. Mas quem vai decidir o que está mais confortável para você é você. Eu só vou executar a partir do que você disser. Não, e nós vamos em frente. Existem outras maneiras de fazer holding? Então, existem outras maneiras. Agora, eu não abro mão dessa maneira que eu faço, porque nela eu garanto 100% de proteção para o cliente. Então, se eu tiver um outro método que não garanta, pode até ser mais fácil, mas que não garanta 100% de proteção, eu prefiro ficar com a minha. Eu recebo esse material, faço um estudo, quando eu for apresentar, aí eu vou marcar com você uma reunião de devolutiva. Nessa devolutiva, eu vou apresentar para você esse croquis, eu vou fazer uma apresentação para você desse croquis, e aí vou mostrar para você os custos da sua holding, quanto a sua holding custaria se você escolher o modelo X, o modelo Y ou o modelo Z. Na devolutiva, até 24 horas depois da nossa reunião, independente de você falar assim, eu vou seguir com a holding ou não, você é dono do croquis. Você vai ficar com esse documento. Não é em função do seu patrimônio. Porque eu não estava ali do seu lado quando você construiu ele. Eu não estava ali ombro a ombro com você. Entendeu? Não é como lá no inventário que o advogado fala assim, olha, é 7, 10, 11% do valor total do patrimônio. Ele não esteve lá para ajudar você. Então, eu cobro de que forma? Por hora de trabalho. Eu tenho um valor X hora, e as horas que eu gastar ali, entendeu? Muitas vezes, independe do valor do patrimônio, se é de 1 milhão, de 10 milhões, para mim é a mesma coisa. O que eu vou cobrar de você é o custo, é o valor da minha hora, da minha capacidade cognitiva, da minha capacidade intelectual de fazer o croquis e de executar a holding. No croquis, você vai receber, inclusive, a discriminação de quanto tempo eu gasto para cada atividade da holding. Você vai ver qual é o valor da minha hora. Você vai ver os abatimentos do que você pagou até agora, entendeu? Então, é um negócio bem transparente. Eu abro essa planilha para você no croquis, para você tomar uma decisão tranquila. Vamos pegar o dono da empresa. Os bens saem do nome dele, passa para a empresa holding. Todos os bens estão lá, ele continua usando normalmente, mas ele já pode falar, o João vai ficar com isso, a Maria vai ficar com aquilo, se ele quiser. Lá na frente, inclusive, se ele se arrepender, porque de repente o João casou com a Maria não foi com a cara do sogro, sei lá. Tudo pode acontecer. Ou deu algum problema, ou ainda, o exemplo, um dos filhos falece. Se os bens tiverem uma holding familiar, aquele bem que estava designado para ele não vai para a esposa, como iria numa doação comum, ou numa holding patrimonial comum. Mas o que a gente faz? A gente volta esse bem para a pessoa, que é o seu caso. E na pior das hipóteses, coisa que nunca aconteceu, tá? Você pode voltar tudo que era antes. Mas as pessoas não voltam pelos benefícios que a holding proporciona, entendeu? Mas às vezes é necessário, por exemplo, olha, vai lá, você casa, você tem filhos, sei lá, pode acontecer, você adota alguém, não sei. E aí você fala, Carlos, e aí, agora mudou a minha situação. A holding permite que você altere tudo isso.
Aí aquilo que ia ficar, ó, aquela parte que eu ia dar para o sobrinho, agora não vai ser aquilo tudo, vai ser uma parte porque eu tenho alguém para olhar aqui, entendeu?